noite a todos. Já quem não me conhece, eu sou Ana Patrícia de Aragão, sou do grupo Espírita Meimei, sou psicóloga, cistologista e mais uma vez aqui no GEP Água Fria, né? Na verdade o GEP sempre me chama e eu fico muito feliz em poder estar aqui contribuindo, né? Porque o ano todo eu sempre estou falando sobre a valorização da vida, né? E eu vim aqui pedir até permissão para propagar o nosso seminário de prevenção ao suicídio do Grêmio, que acontece amanhã, no Grupo Espírita Meimei, onde teremos vou falar sobre essa palestra, mas eu confesso para vocês que toda vez que eu ministro uma palestra, vem diferente, não é igual. Aí eu digo que é por causa dos espíritos lá em cima vão me intuindo, e aí a gente vai-se embora, quando eu vou ver, eu digo, meu Deus, não tem nada a ver. Eu fui no exército, aí tinha que falar sobre vida e seus desafios, né? Na semana passada. Gente, teve nada a ver com o que eu vou falar hoje aqui. Com o que eu falei no exército. Nada a ver. E eu disse, senhora, muito obrigada, né? Vai ter a pera, quem conhece a pera Campelo, maravilhosa, né? É a prata da casa do GEP. E o Ricardo Souza, que é do CVV há 20 anos, né? Não sei se vocês conhecem o Ricardo, maravilhoso também. E vamos estar amanhã, lá no Meimei, né? Quem for vai receber um bottom, um lanche e vai ajudar a casa com um valor aqui que é de R$20 apenas. Mas o que interessa mesmo é o que nós vamos fazer em relação a falar da valorização da vida, né? Dos seus desafios e soluções. Então vamos lá. Como todo início de palestra, eu estou sempre falando, eu dedico essa palestra à Nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a quem muito tenho amor e dedicação. Dedico também a todos os desencarnados pelo suicídio, que certamente estão aqui, né, muitos deles, e a todos os enlutados pelo suicídio. Sempre vai ser minha dedicação a cada obra, a cada palavra que eu tiver. Esse mês, né, eu estou comandando 2 simpósios, um nacional e um internacional, mais uma vez, e aí é muito corrido, mas fico muito grata de poder falar sobre a vida e seus desafios. E o que são os desafios? O ato de desafiar é um chamamento. Para qualquer modalidade de jogo, peleja, competição, quem fala é Oxford, dicionário. E aí eu falo o seguinte, é um chamamento. O desafio é um chamado. Quem fala isso é a doutrina espírita, é Jung, é a psicologia, é a sociologia, é Joana de Ângeles, é o nosso chamado. Parece às vezes muito estranho, né? Como assim? Deixa eu pegar aqui um pouquinho d'água. Esqueci minha garrafa. Deixa bem aqui no cantinho para ver se eu... Então, é um chamado. Por quê? O que é a vida? E aí eu vou trazer uma palavra de Joana que ela traz, que é um conceito de vida. O conceito de vida não tem uma definição única, né, universalmente. Mas é uma definição biológica, orgânica, né, de reproduzir, crescer, adaptar-se, enfim, responder estímulos, ter metabolismo e uma estrutura celular. Mas também é um significado filosófico, pessoal, ligado a um propósito, a uma espiritualidade, a um significado, a uma experiência, a um existir. Então, nós somos seres biopsicossocial e espiritual. E aí eu trago mais uma vez Joana de Ângeles trazendo o seguinte, que o biólogo vai dizer que aquele momento, para ele, a vida é um resultado de sistemas orgânicos, celulares, né? De admiráveis aglutinações formado por órgãos. O filósofo já vai falar que é o seguinte, é uma escola, né, que se vincula na escola que ele se vincula, né, que vai dizer assim, é a decorrência de uma existência que pode ser boa ou não, né, mas sei, não sei, enfim, eis a questão, né? E o artista, ele vai dizer que vai tentar traduzir nas belezas, pode ser nas belezas de cor, através dos quadros, através também da dança, enfim. O artista vai dizer como é a vida. Né? Ela é majestosa, ela tem os seus desencantos, elas têm os seus encantos. E assim, cada pessoa, como diz ela, vai tentar fomentar os seus conceitos sobre vida. Não é verdade? Mas a vida, no entanto, é Deus. Ainda é difícil, ainda é complicada, às vezes difícil de ser compreendida plenamente, né, nas suas manifestações.
mas faz parte do processo da realidade do ser, que sou eu e somos todos nós, né? Preceder do surgimento realmente real. O que é a nossa vida? Se não é uma centelha divina nos dando um aparato material com uma alma imortal, em que a gente precisa passar por vários processos. Não é verdade? E nesse processo existe a decomposição cadavérica, mas existe também o renascimento desse ser em cada reencarnação. Isso é a vida. E a reencarnação é essa lei da vida impositiva, inevitável, recurso de superior qualidade, como traz a mesma benfeitora, para a qualidade, para o desenvolvimento do espírito. Esse espírito que também, e eu acho linda essa frase, é arquiteto de si mesmo. Somos arquitetos de nós mesmos. Somos responsáveis pelo nosso destino. Somos nós amplamente o dono daquilo que estamos traçando nesse mundo. Se eu quero um futuro, eu preciso de um presente. E esse presente, só quem pode nos dar somos nós. Não há um futuro sem um presente. Não há um presente que não seja trilhado pelos caminhos do autoconhecimento. Não há um autoconhecimento que não seja presenteado pelos caminhos do desafio. Não há desafio que não seja um grande presente para podermos compreender quem realmente somos. Então, essas palavras já não é de Joana, mas é uma análise que eu faço desse processo de Joana. Porque o processo não é só de Joana, é da própria psicologia. Não há um ser que não se imponha a um desafio que ele não esteja desafiando a si mesmo. Não há uma lei que nos coloque em desafio que não esteja nos desafiando, nos forçando a encontrar quem verdadeiramente somos. Não é quem estamos. Estar é muito fácil. Eu estou palestrante. Eu estou psicóloga. Eu estou filha. Eu só não estou espírita. Eu sou espírita, porque quero continuar sempre. Eu estou esposa, mas eu não sou isso. Isso é um ponto da minha vida. Então, ela traz que dispomos desse livre-arbítrio, que trabalha em favor rápido ou lento, dependendo das nossas atitudes. Então, a cada existência, a cada vida, existência não, existência única, a cada vida desse ser imortal, nos é dada a oportunidade impositiva e inevitável do recurso superior da reencarnação. A cada oportunidade da reencarnação, nos vem aquela necessidade, aquela ânsia de poder passar por isso. Às vezes vem o medo, os desalentos, os desafios mais sombrios das nossas sombras, daquilo que mais nos dói, que são o quê? Como um ser imortal, são os frutos da nossa própria escolha. Se eu estou reencarnando, eu preciso dessa reencarnação. Será que é porque eu sou tão bom e tão superior que eu só vou passar por nada de tribulações? Só vou passar por como posso dizer, um caminho florido? Não. Eu venho com medo. Todos nós viemos com medo. Todos nós viemos buscando entender qual é o fruto das nossas escolhas. Qual é o fruto das minhas opções. Porque tudo que eu passo nessa existência, com certeza eu tive um outro presente em que eu escolhi, em que eu fiz o meu livre-arbítrio da forma como queria, mas optei por um futuro a qual estou vivendo hoje. Entende por que o presente é tão necessário para o nosso futuro? O futuro nem sempre é numa única reencarnação, mas o futuro também é na próxima reencarnação. E é neste futuro que a gente precisa pensar. Mas mais do que isso, é neste presente que a gente precisa estar.
Porque é neste presente que a gente precisa como eu posso dizer, se conhecer, se entender, se energizar desse ser potencial que é você. E aí a gente passa pelos frutos das nossas escolhas com dores. Interessante, eu coloquei aqui o luto como primeiro, porque eu sou uma pessoa que já passei por muitos lutos. Quem já viu minhas outras palestras sabe disso. Passei por muitos lutos. E o luto é também um potencial de escolha. Como assim? Porque muitas reencarnações, provavelmente fizemos algo lá atrás, em algum dos presentes, em que nessa precisaríamos passar por alguns lutos. Eu tenho certeza disso, pelo menos comigo. E hoje sou muito grata por cada luto atravessado, sendo muito sincera. Não foi fácil, mas foi necessário. Pelos divórcios, pelas traições, pelas dívidas, pelo desemprego. Muitos desempregos, gente, às vezes naquele momento você está tão engessado naquele trabalho e não consegue perceber que você tem um potencial tão grande para ser alimentado por outros desafios, desafios positivos, que você vai, todos são positivos, mas assim, de uma mudança de construção mesmo, sabe? E que às vezes a gente não percebe o nosso potencial e a gente precisa, às vezes, que alguém chegue e diga assim, está demitido. E você se sinta a pessoa mais desvalorizada desse mundo. Para que aquela pessoa chegue, e aí você não entende. Às vezes ocorre uma sincronicidade, como Jung traz, que é o seguinte: acontece que uma pessoa te diz assim, cara, tu é tão bom em tal área, por que tu deixou aquela área? Aí você diz, não, eu fui deixando, a vida foi levando e eu me encontrei nessa empresa, sou muito bem tratado, aqui, tarará, tarará, tarará. Aí naquela mesma semana, aí o teu chefe, que tu diz que é super bem tratado por ele, não sei o que, ele disse, cara, não te quero, olha, eu acho que você envelheceu, não consegue mais enxergar tal coisa, e aí eu acho que você não está legal. Então, eu acho que nós vamos colocar novas, como diz, novas mentes, e tarará, e tarará, e tarará, e você fica sem chão. E naquele momento você entra num luto interminável, que é o luto da desvalorização, da sensação de abandono, de o que eu vou fazer daqui para frente. E não lembra da sincronicidade que o fulano falou há 4, 5 dias atrás, de que ele disse, você tinha um potencial quando você era mais novo para tal coisa, e você não levou para frente. Porque às vezes o que a gente se permite ser levado pelo ego. O que é o ego? Quem já passou pelas vezes palestras sabe o que é o ego, mas eu vou dizer para quem nunca viu. O ego é a nossa referência de consciência nessa existência. Nessa vida, você troca. Nessa vida, porque a existência é imortal. Nessa vida, eu, Ana Patrícia, sou esposa, mãe de um cachorrinho, não sou mãe de gente. Né? Infelizmente não tive essa bênção, mas eu entendo por quê. Sou filha, sou psicóloga, enfim, tem todo um aparato, trabalhador espírita. Nessa vida eu tenho esse ego. Né? Passei por isso, por aquilo, por enfim. Ali é aquele meu ego. Então, naquele momento, esse é uma consciência de triagem da minha consciência. Eu tenho esse ego, né? Então, agora me perdi. Estava falando do ego, falei tanto do ego que acabei esquecendo. O que é que tinha a ver com o ego? Sério mesmo. Fui me enrolando aqui. Do desemprego. E aí, o que é que acontece? Muito obrigada pela lembrança. Então, assim, o desemprego. Então, naquele momento, o ego, ele vai te dando as facilidades. Né? Por exemplo, eu chego aqui e faço assim, fulano disse que tinha um emprego não sei aonde, não sei o quê, e eu vou para lá. E aí eu fico naquele emprego. E aí eu esqueço de que quando eu era mais nova, eu tinha vontade de ser psicóloga. E eu me vejo completamente envolvida com aquela facilidade de emprego, com aquele dinheiro, com não sei o quê, e aquele envolvimento. E eu esqueço do meu desejo primordial da minha encarnação, que era ser psicóloga. E eu posso falar uma coisa para vocês, gente? Já aconteceu comigo.
eu peguei, vou dizer, foi muito interessante. Eu peguei, chegou num determinado momento, eu tinha 20 e poucos anos, eu sempre tive vontade de ser psicóloga, e eu tinha 20 e poucos anos, eu montei uma loja. E eu disse assim, ai, agora, todo mundo fala assim, ai, Ana Patrícia, você é muito boa na fala, vai ser comerciante, que você não sei o quê. E aí o ego, né? Você é comerciante, ganhar dinheiro, não sei o quê. E aí quando foi, eu estava sendo muito boa comerciante. Mas, gente, eu entrei num processo de quebradeira dessa loja, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu simplesmente quebrei, que apartei, como dizem, né? E foi uma bênção na minha vida. Quando eu disse assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Deu um ano da loja, eu já estava assim, estressadíssima. E eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou me demitir desse lugar. Né? Você se demitir de você mesma, né? E aí aconteceu isso, tinha 20 e poucos anos. E eu disse, eu vou fazer. Aí eu lembro que numa dessas, já era espírita, né? E eu fiquei me perguntando, mas graças a Deus a resposta veio. Disse, qual era o seu principal objetivo quando você veio para cá? Eu disse, eu vou ser psicóloga. E aí eu fui fazer psicologia. Aos 24 anos. Olha que interessante, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente nem percebe. Eu estava envolvida com a publicidade. O que é que tinha a ver com publicidade? Larguei a publicidade e fui para a psicologia. Então, é isso que às vezes a gente não percebe, o chamado. Onde é que eu errei no meu caminho? E aí o desemprego acontece exatamente para isso. Para que eu compreenda que naquele momento, o não daquele sujeito para mim pode ser o recomeço de uma trilhar que eu ainda não entendia. Então, acontece as síndromes do pânico, quando eu não consigo, aí vai ter que ser, quando eu não consigo compreender, por exemplo, um luto. Tem pessoas que começam a ter síndrome do pânico após um luto, às vezes após um ano, após 6 meses de um luto, porque não aceita aquele luto. Eu entendo que os lutos são pesados. Eu digo porque já foram no plano espiritual. Meu pai, minha mãe, eu tinha 15 anos, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E hoje eu compreendo cada luto que foi passado por mim. Naquele instante eu não entendia, mas eu os aceitei, porque eu compreendi que aquilo era um renascer da minha alma. Eu precisava disso. Então, se alguém está passando por um processo desse, pare e reflita. Qual é a sincronicidade? O que é que aquele processo de dor está me dizendo? É um sintoma de quê? Para quê? Né? E às vezes o que acontece? Nós vivemos às vezes em famílias desalinhadas e não compreendemos que isso também faz parte de uma escolha, de um presente de outrora que veio com o futuro. As famílias desalinhadas. Não é que a gente precisa estar agarrado com os desalinhos da família, mas a gente precisa entender que ninguém nasce na família errada. Porque às vezes a gente entende que a gente está ali naquela família e que é errado aquilo. Não. Deus não erra. Se acharmos em algum momento que estamos no lugar errado, em termos de lugares como família, naquele instante, você pode ter certeza de uma coisa. Você não acredita no amor de Deus. Porque tem nas coisas que a gente precisa passar e que nós não temos como sair delas, como estar numa mesma família. Né? Então, como por exemplo, doenças físicas. Doenças físicas é algo que você simplesmente não sabe. Às vezes acontece aquilo ali e por mais que você trabalhe a sua psique, a sua psicossomática, mas você precisa passar por aquilo. Um exemplo disso é Chico Xavier. Quem conhece Chico Xavier? Chico Xavier se dedicou uma vida inteira aos livros. E o que é que ele tinha? Ele tinha uma catarata terrível, crônica. Ele tinha problemas sérios fisicamente. E ele tinha também a angina. A gente pensa assim, poxa, o Chico, né? E ele não somatizou em termos daquela existência dele, daquela vida dele. Aquilo ali é porque ele precisava passar por um processo. Um processo que era necessário, que também foi uma escolha de outrora. Então, a gente precisa parar e refletir, porque Rudiger, né?
que fala da psicossomática, ele diz que a gente sempre fala assim, como é que eu arranjei isso? Como é que vai acontecer justamente isso comigo? É o processo da vítima ainda imatura, que não entende por que os desafios estão vindo. Desafios esses que a gente às vezes não consegue sair. Eu vou dizer para vocês que eu passei 5 anos com um adoecimento na minha perna esquerda. Fiz 4 cirurgias nessa perna. As pessoas, quando eu falo isso, elas depois ficam tentando olhar para ver se eu ando torto. Não ando torto, viu, gente? Só para vocês saberem. Já observei muito isso. Quando eu falo assim na palestra, aí o pessoal fica esperando assim, ó. Eu não estou andando torto. Já observei essa necessidade de, quando eu falo assim, fez 4 cirurgias na perna, pessoal. A primeira coisa que eu olho para ver, está mancando, né? Está mancando. Não manco, né? Nada contra quem, né? Mas eu não manco. Só para vocês saberem. Então, assim, por que comigo, né? Mas não é culpa minha. Por que aconteceu isso? Eu lembro que a primeira vez que eu senti essa dor, foram 5 anos de dores. E eu disse assim, eu sempre falo isso com meus pacientes, né? Eles ficam assim, mas Ana, você passou por tudo isso? Eu digo, a gente é humano, né? A gente faz uma escolha meio errada aí em outras vidas, né? Nessa eu posso dizer que deu certo, mas nas outras eu não posso garantir muito, não. O presente que eu não soube escolher. Né? Então, eu passei por essas dores físicas e eu lembro claramente que eu fiquei sentindo essa dor e ficava me questionando. Poxa vida, por que é comigo? Aí eu me lembrei do Divaldo, né? Divaldo fala assim, tem que ser com o seu vizinho, porque você é especial. Aí eu lembro que uma vez eu ouvi essa palestra, eu estava assim no auge das dores, porque eu sentia dores 24 horas. E aí eu lembro que eu falei assim, por que comigo? Aí eu estava ouvindo a palestra. E aí, olha a sincronicidade, que sempre Deus manda, né, no seu envolvimento de energia. E aí, Divaldo Feg fala assim, a gente quer tanto que a gente se acha o ego tão inflado, tão cheio, né, que a gente diz assim, por que comigo, Deus? Aí, vai ter que ser com seu vizinho? E por que você é melhor do que ele, para Deus? E aí eu me calei, né, depois desse dia, eu disse, vou me calar. Quem disse que eu sou melhor do que o meu vizinho? Então tá bom, se eu tenho que passar 5 anos. E aí eu me lembro que numa dessas eu estava olhando para o céu, com muita dor, chegou suava, no ar-condicionado e suava de dor. E aí eu olhava assim, não tinha remédio que passasse. E aí eu olhava assim para o céu e disse, será que vai ter, pelo menos assim, um tempo de... Né, aquele tempinho assim, será que em algum momento eu vou parar de sentir dor na vida? Uma vez eu estava aos prantos chorando, lá olhando para o céu, né? Vamos ser mais honestos. E aí eu estava lá no choro e dizendo assim, será que eu vou ter algum dia de paz, né? Porque foi aos 30 anos que começou. E aí eu disse, não, minto. Foi 30 e poucos anos. Foi. Enfim, acho que 30 anos e fechou em 35. E eu peguei e falei assim, será que eu vou ter... Foi exatamente 30 anos. Interessante, porque agora parei para refletir sobre a data, é bem interessante, porque é a data em que você faz umas viradas de chave. Então, assim, aí eu peguei e falei assim, será que vai ter? E eu escutei uma voz nessa hora. E eu perguntei até se meu esposo tinha ouvido essa voz. Ele disse, não, só foi tu mesmo. E a voz disse assim, espere 5 anos. Eu tinha só o primeiro ano. Aí eu fiquei assim, eu disse, 5 anos passa, né? Pior seria se fosse uma vida inteira. Então, eu acho que eu já estou no lucro, só tem 5 anos. E aí eu perguntei, aproveitando, porque eu sou muito gaiata, eu disse assim, já tem uma voz falando, então vamos ver se pelo menos ela responde o resto. Aí eu disse, e o que é que eu preciso para poder... Minha gente, foi um momento assim de êxtase com Cristo, com Deus, né? Cristo não era Cristo falando comigo, mas foi assim, da energia de Deus ali naquele momento, Nossa Senhora. Eu pedindo muita ajuda, e aí ele falou assim, continue trabalhando. Então eu parei de entender que a culpa era minha. Havia um momento, em algum presente, culpa não, a responsabilidade, eu não gosto da palavra culpa, era minha. Havia em algum momento, em algum presente, em que eu me equivoquei nas minhas escolhas pelo livre-arbítrio e eu precisava passar por esses 5 anos de dor. É muito interessante isso, e aí eu vou trazer um caso para vocês, permitido por essa pessoa, de um câncer. Esse caso da A, para vocês terem ideia, é bem interessante.
né? Que é exatamente quando o Jung fala, quando nos afastamos do contato com aquilo que foge do nosso consciente, desconhecemos nós mesmos e a vida torna-se insípida, sem criatividade. Quando nos afastamos do contato daquilo que realmente é nosso. Quando nos afastamos de nós mesmos, né? E aí aparecem neuroses, patologias, e aconteceu exatamente isso com o caso A. O caso A é uma mulher de 40 anos, em que foi chegado a mim uma situação em que ela estava com câncer, né? E o câncer estava todo no peritônio. O peritônio é aquele revestimento do estômago, né? Do intestino, enfim. Aquela área que reveste o sistema digestivo. E naquele momento, me pediram para que fizesse uma terapia com ela e tal. Ela rejeitou de pronto, disse que não, que jamais falaria isso comigo. E ficamos nessa. Mas eu tenho uma sensibilidade, acho que já deu para notar. Esperei. Eu disse, tá bom. E aí ela manda uma mensagem. Estou curada, não preciso de você. É dispensável. E assim ficou. Hoje é uma grande amiga, viu? Vocês sabem. Eu disse, tá certo, mas estou à disposição. Ficou. 3 meses depois, o câncer volta feroz, com ódio dela. Câncer é um sintoma, nesse caso. Feroz. Ele veio para matar. Peritônio, intestino, o que você imaginar tinha câncer ali tomado. Mais uma vez, a mesma pessoa disse, vamos lá para Ana e tal. Aí naquele momento ele disse assim, não, tenho vergonha. Eu esculachei ela. Aí eu disse assim, olha, tem uma coisa que eu trabalhei, que eu acho que eu trabalhei nas minhas vidas presentes lá atrás, e que hoje eu carrego comigo e é com muito, assim, eu não falo com orgulho, porque não é um orgulho, eu acho que é uma consciência que eu tenho, porque não tenho milindre, desde criança. Você pode dizer o que você quiser comigo, eu não fico ofendida. É uma coisa assim, engraçada isso, eu adoro isso. Porque as pessoas às vezes ofendem, aí jura que eu tô com raiva, eu tô só assim, tá certo. Mas não tô com raiva, eu só fico com a minha. Porque eu entendo o que é dela e o que é meu. Isso é uma consciência que eu adquiri. E aí fortaleceu mais ainda com o Espiritismo. Graças a Deus, isso é uma consciência que eu tenho. Como diz uma amiga minha, diz assim, é engraçado, né? Tu tem umas consciências de... outras eu já também tenho consciência de que é que eu também tenho um limite. Por exemplo, eu tenho uma paciência um pouquinho curta para algumas coisas. Outras já tenho paciência de jogo. Né? Então, assim, mas o que acontece? Ela falou assim, eu disse, não tenho milindre não. O que ela falou tá falado, passou, morreu. Aí começamos. E nesse processo... Tem uma coisa que eu aprendi com o Divaldo. Vocês já ouviram falar da meditação das células? Sim ou não? Alguém já? Levanta a mão, se tiver alguém. Nunca? Já, ali. Tu já fez alguma vez? A meditação era muito simples. Eu faço, na verdade, para a minha perna, que era um caso muito grave, né? Quando eu fui fazer a minha cirurgia, para você ter ideia, eram 5 cirurgiões a cirurgia da minha perna, para acabar com a dor. Eu tinha 80% de desencarne, né? E 20% eu conseguia. Mas ainda tinha um pouquinho mais para desencarnar. Mas como eu tinha muita obrigação para estar aqui com vocês, eu não podia desencarnar agora. Então eu peguei, mas eu fiz, mas foi me recomendado a meditação das células. Até hoje, eu acho engraçado, as médicas dizem que eu sou um milagre. Aí eles não sabem a dívida que eu tenho. Porque tudo que tinha para sair, que causava dor, tinha que ser raspado. Todas as cirurgias que são voltadas para isso é raspado. A minha não precisou raspar, ela saiu assim. Parecia que elas estavam se jogando assim. Ela disse assim, rapaz, eu só fazia puxar e vinha um monte de coisa. Mas não raspava, não foi raspado em nada em mim. E elas ficaram impressionadas com isso. Aí eu disse, foi as células expulsando. As cirurgias, a meditação das células, você medita conversando com as suas células. Todas as células do seu corpo. Porque você é o comandante, o espírito é o comandante. E eu comecei a fazer essa questão das células dela, né, da meditação das células com essa pessoa, e começamos a fazer a constelação familiar. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu particularmente acredito, e Joana de Ângeles tem um livro sobre isso que eu acho fantástico. Então, assim, fizemos a constelação e houve uma honraria ao câncer.
Esse câncer está na família há anos e ele estava querendo honrar essa vida dele. Todas as mulheres, né, todo materno da família passava por um câncer aos 40 anos, todas. E nessa história, pelo menos 3 morreram. E aí ele também estava honrando, né? Só que havia um alimento do ego. O que era o alimento do ego? Ela tinha um propósito de vida que ela tinha que vivenciar e ela não vivenciava, porque ela estava no comodismo do ego, que era o quê? Manter-se no mesmo emprego, viver as mesmas vidas e achar que aquilo era suficiente. Sem uma espiritualidade, sem um olhar para si mesmo, sem compreender o poder das células, do próprio corpo, sem compreender o poder da mente, sem compreender o espírito imortal que ela é, e não entendia, e havia uma honraria familiar ancestral do materno. O câncer passava por todas elas quando chegava no dado período. Isso era bem contínuo. E aí a gente foi descobrindo e descortinando isso aí. E nas meditações da célula, ela não é médium. Ela não é médium. Interessante isso, falar para vocês, ela não é médium. Diferente de mim, que sou médium. Ela não é médium. E no caso dela, ela ficava ouvindo as células falarem. Porque Divaldo fala disso. Não sei se você lembra, né? Como é seu nome que sabe da meditação? Como é teu nome? Não ouvi. Geminiano? Então, assim, o que acontece? Ele fala exatamente que as células conversam conosco. Você lembra que ele fala sobre isso? Ele fala que as células... E ela ouvia as células falando. Você precisa se alimentar de tal coisa. Você precisa se alimentar disso aqui. Você precisa fazer aquilo ali. Resumindo, ela tinha o primeiro câncer, no primeiro momento do câncer, estava em um único local. No segundo momento, o câncer estava em 4 locais. Ela não tem mais nenhum câncer. Já tem 5 anos. Ela fez o autotransplante, mas antes disso ela fez a quimioterapia e o médico, que achava que daquilo ali ela não passava, ficou impressionado, porque todas as químios, não sei se vocês já tiveram alguém com câncer, né, ou próximo de alguém, mas quando você sai da quimio, você sai acabado, parece que passou um trator por cima de você. Pois ela saía sorrindo e ia comer um sanduíche. E ele dizia, o que é que você está fazendo? Ela disse, se eu contar, você não vai acreditar. Primeiro as meditações das células, e depois ela foi compreendendo, mas mais do que isso, ela foi compreendendo que ela não precisava honrar esse câncer. Ela foi mudando o seu comportamento. O primeiro passo foi pedir demissão do emprego. O segundo passo foi olhar para o relacionamento atual e perceber a toxicidade da relação. E disse, não quero isso para mim. Não preciso honrar essa família materna, essa família feminina de mulheres adoecidas. E aí ela começou a entender que ela precisava perdoar a mãe, a avó, a bisavó, a tataravó, e que ela não precisava mais vivenciar as dores dos desafios dela como se fosse algo assim que não acabaria mais. Ela me permitiu falar isso, por isso que eu estou aqui falando. E ela disse assim, quanto você viver, você pode levar o meu caso para quem quiser. Porque eu, graças a Deus, hoje sou uma mulher bem resolvida. Então, assim, é uma pessoa muito bem resolvida, que hoje faz exercício, hoje vive uma vida linda e espiritualizada. Não é espírita. Acho muito interessante isso. Não é espírita. Tem a sua espiritualidade, que é de outra religião, muito bem resolvida. Pratica a caridade, o amor, se compreendeu como um ser humano e quebrou. E a partir do momento em que ela quebrou essa ligação e essa honraria com o câncer, a mãe que estava com câncer também se curou. Vocês acreditam nisso? Eu pude vivenciar isso de perto, eu achei a coisa mais linda do mundo. Então, qual o objetivo desse sintoma? Por que a gente é levado a ser afetado por esse sintoma? O câncer também é um sintoma. As doenças físicas são sintomas. O que é que eu precisei aprender com a minha perna? O que é que a arte precisou aprender com o câncer? Que não é dela. Assim como a dor não era minha, dessa perna. Ela era necessária para passar por mim, mas não é minha.
Então, eu até aconselho a vocês nunca dizer a minha depressão, a minha dor de cabeça, a minha, sei lá, a minha dor não sei aonde, a minha não sei o quê. Gente, quando a gente se apega, é o que eu sempre falo, né? Quando alguém chega para mim e diz assim, olha, você sabia que não, é meu o transtorno bipolar, que o meu transtorno bipolar, que o meu transtorno de esquizofrenia, que o meu transtorno de depressão, aí eu até brinco, eu disse, tá sustentando, tá alimentando com arroz, feijão, tá fazendo o quê? Para poder eles continuar aí. Aí eu digo, nada é seu, porque se você deixar que ele seja seu, ele vai ficar grudadinho, coladinho e não sai mais. Porque ele compreende que ali ele tem aconchego. Então, eu nunca disse, minha dor na perna. Eu tinha uma dor na perna. Não tenho mais. E me divorciei. E o divórcio foi pesado. Foi em litígio, aí depois consensual. E depois eu disse, vá com Deus e nunca mais volte. Porque eu não quero nem olhar você na minha... Mas agradeço pelo tempo que passamos juntos. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente também fala sobre a psage. O que é a psage? Psage é a dor que fragmenta a alma. O que é isso? A psage é Etu Schneider, né, o grande suicidologista do mundo, né, que fala sobre a dor, a fragmentação da alma, que é o comportamento suicida, que também é um sintoma de desespero, desesperança, né, desalento, desalinho, depressão. São sintomas que nos fazem adoecer, né? Mas esses sintomas nos adoecem porque tem algo nosso a ser trabalhado. Por que eu estou fragmentado? Por que eu estou desalinhado? Por que eu estou em desesperança? Por que eu estou em desespero? Por que eu me sinto desamparado? Onde é que eu me perdi desse caminho? E aí vale a gente lembrar, gente, que na prevenção ao suicídio não é só falar apenas disso. É falar também sobre políticas públicas, sobre uma boa alimentação, sobre um bom saneamento, sobre uma boa moradia, sobre uma boa educação, sobre uma força de trabalho justa. Tudo isso também é prevenção ao suicídio. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que quando a gente olha para uma pessoa na rua, em situação de rua, nós estamos olhando para uma pessoa que ali naquele momento ela perdeu a saúde mental dela. Por que ela perdeu? Porque ela não tem onde morar, não tem onde comer. E isso faz parte também da saúde mental. Eu vou contar um caso para vocês que me chamaram para um lugar uma vez e disseram assim, que é o caso fome. Uma pessoa estava querendo se jogar de um determinado local. E me chamaram desesperadamente, não Patrícia, onde é que você está? E aí, coincidentemente, sincronicidade, né? Eu sempre falo que é a sincronicidade que nos comanda também. E aí eu estava num local que era bem pertinho. 10 minutinhos eu estava lá. Eu disse, segura a pessoa e eu estou indo aí. E comecei a conversar e comecei a perceber que ela estava desalinhada psicologicamente. Ela não estava conseguindo falar nada com nada. Nada com nada. E eu fiquei olhando para ela, e observei a barriga muito baixa. Muito baixa. Sabe quando você vê assim que a barriga está lá dentro? Eu olhei, e ela falando, não aguento mais, eu não aguento mais, eu vou me matar, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu vou me matar, vou me matar, vou me matar. E ela disse, me solte, me solte, me solte. E aí eu segurei aqui e disse, eu quero te ajudar. Mas eu vou lhe perguntar uma coisa, eu quero que você seja muito honesta comigo. Ela, fale, só que ela estava muito, sabe, assim, o pensamento e a fala era altamente acelerada. Eu olhei para ela e disse, você está com fome? Ela disse, estou. Quantos dias você não come? 3. Qualquer pessoa ficaria daquele jeito. Disse, você está tomando água? Ela disse, pouco. Eu disse, por quê? Porque não tem água potável na minha casa. Aí eu disse, pois então você sente aí, que eu vou lhe dar comida. Aí eu fui buscar comida para ela. E eu disse, segure ela, porque ela está desalinhada, se sentindo desamparada socialmente, está em desesperança, porque não sabe de onde é que vai tirar dinheiro para dar comida para si e curso de casa.
e ela está numa situação em que nenhum de nós gostaríamos de estar. Então, segure ela. Aí você vai para onde? Eu vou atrás de comida. Eu fui comprar comida. Essa mulher ela não queria nem comer, porque ela queria levar para quem estava em casa. E eu disse, não, tem paz aqui, não se preocupe não, você vai levar. E aí fizemos uma cesta e ela levou a cesta por um mês. Ela chorava tanto, porque ela estava com fome. Então falar sobre prevenção ao suicídio não é apenas falar de um desalinho psíquico, mas um desalinho social. E é para isso que a gente precisa entender. Quando eu falo que as nossas atitudes do presente vão nos fornecer um futuro decente, é olhar que cada um de nós temos a capacidade de fornecermos ao outro um olhar diferenciado, que vai fazer com que ele entenda que ele está sendo visto de verdade. Em que aquela pessoa está sendo vista naquilo que ela precisa, biopsicossocial e espiritual. Eu sempre falo isso, não dá para ajudar, para amparar alguém, guardar uma vida se não olhar para o biopsicossocial e espiritual. Como ela está biologicamente, ela está com fome? Como é o ser humano com fome? Será que ele vai dar conta da própria existência? Aliás, da própria vida? Ele não vai conseguir nem falar. E nesse caso, foi muito forte para mim. Ela estava com fome. Ela precisava comer. Nunca mais se ouve quero me matar. Depois que a gente descobriu tudo que ela precisava e foi colocado e fomos tentando ajudá-la naquilo que podíamos. Não houve mais. E ela fez o tratamento dela bem direitinho. E um dia desse eu encontrei com ela que ela disse assim, dona Patrícia, ela é assim, fala muito rápido. Mas foi para me abraçar e me dar um beijo e dizer que nunca mais tinha passado fome na vida. E é isso. A prevenção ela vai muito além do que só olhar para um transtorno. Eu olho para o transtorno, eu olho para o sintoma, mas eu preciso também olhar para o sintoma coletivo. Porque a mudança ela só ocorre de forma individual e coletiva. Ela não ocorre de uma forma só eu aqui no meu mundinho. Eu não tenho como falar, eu não tenho como estar aqui. É como você ter conhecimento e prática e você não poder repassar isso para as pessoas. Eu seria extremamente egoísta, eu sei que ainda sou muito egoísta, mas e não poder repassar o que eu estou dizendo para vocês. Quando eu falo sobre esse caso, me dói muito a alma, mas me dá um acalento muito grande. De entender que quando eu olhei para ela e vi aquela barriga esguia daquele jeito, eu disse, não, isso não é um quadro psicótico natural, de um transtorno. Isso é um quadro de fome. Só que ela não teve coragem de me dizer que estava com fome. Ela só tinha coragem de dizer que não estava bem. E pouco falava. E quando foi sanado a fome dela naquele exato momento, ela voltou a falar naturalmente. Lógico, ela tem uns aperreiozinhos que é dela, mas ela voltou a falar naturalmente. E está até hoje. Isso tem pelo menos uns 5 anos. Olha como é interessante, né? Então a gente precisa olhar para o nosso sintoma coletivo, porque esse sintoma coletivo ele vem de um individual. Ele remete ao individual. Gente, saiu essa semana que 1 bilhão de pessoas estão com transtornos mentais no mundo. Você acha que isso não é um sintoma coletivo? Tem algo acontecendo politicamente, né? Eu não estou falando de políticas de direita e esquerda, nada a ver, não. Estou falando de políticas públicas. Que está fazendo com que a gente compreenda que nós estamos indo na contramão da saúde. Na contramão da saúde. Que faz com que a gente compreenda que nós estamos perdendo aquilo que nos é tão próprio, que se chama humanidade. Porque nós não estamos sabendo entender o outro. Nós não estamos sabendo nem entender a nós mesmos. Diga-se de passagem. Vamos lá. 9,3% da população brasileira sofre com transtornos de ansiedade generalizado. Você acha que isso é pouco? É muita gente com transtorno de ansiedade. Isso aqui, com certeza, já deve estar defasado, subnotificado.
Porque existem grupos que morrem por suicídio. E aí eu pergunto a vocês sabem quais são os maiores grupos que morrem por suicídio, grupos sociais? Indígenas, comunidade LGBT, negros e idosos. São exatamente quem reflete todo o preconceito de uma sociedade. E aí eu digo para vocês, esses são os nossos desafios. Começarmos de nós mesmos e repassarmos para o coletivo. Entendermos que todo mundo é um ser humano e filho de Deus e todos nós somos irmãos de uma única teia chamada planeta Terra. E que se esses grupos morrem por suicídio, indígenas, comunidade LGBT, negros e idosos, em grande quantidade, é porque nós estamos errando enquanto humanidade. E nós precisamos nos incomodar com isso. Porque através do incômodo é que há mudança. E a gente está vendo esses incômodos. Porque, por exemplo, hoje a gente percebe que ainda existe muito preconceito e tabu, mas a comunidade LGBT está ganhando seu nome e com respeito. A diversidade precisa ser respeitada. Mas os indígenas não. Há pouco tempo teve um pequeno genocídio. Pequeno não, porque genocídio é genocídio. Dos indígenas. Né? Negros são colocados como se fosse na época da escravidão. Por exemplo, se entra uma pessoa aqui de uma cor, por exemplo, se entra uma pessoa no local de cor branca, né, que não tem branco aqui nesse país, né, mas enfim, a pessoa cria isso. E onde cor negra, e se acontece um roubo e ninguém sabe quem é o primeiro a ser colocado como ladrão da história? Então a gente precisa tirar os estigmas, porque esses estigmas é que causam os comportamentos suicidas. A gente precisa ter uma sociedade que cuide dos idosos, porque a nossa população brasileira está envelhecendo. E o nosso índice maior de suicídio é em idosos no Brasil. Vocês sabiam disso? Pois é. Falam-se tanto de adolescentes, não sei o quê, pois são os idosos que mais se matam, porque não tem aqui uma condição de saúde adequada, uma aposentadoria decente, um pós, né? Um pós-vida, vida, como eu posso dizer, nem ativa, porque ativa eles estão, né? Mas, por exemplo, de estarem trabalhando ali, naquela lida, e terem uma aposentadoria de forma decente, saudável, em que ele possa também continuar a trabalhar se ele quiser. É barrado pelo etarismo. Isso também traz comportamento suicida. É a exclusão. Se você vai numa calçada dessa, você já viu como é que as calçadas de Fortaleza para o idoso? É terrível. Não consegue andar. Não é ruim? É horrível as calçadas. Se a pessoa tem um pouquinho de dificuldade, aos 80, aos 90 anos, fica ruim. Sair de casa. E quando fica em casa, impregnado em casa porque não pode sair, qual é a primeira atitude? Eu não presto, eu não sirvo mais para nada. Eu sou um estorvo. E é onde a gente precisa se incomodar. Porque Joana traz que o inevitável processo de evolução do ser, o despertar da consciência, abre as percepções para a realidade de si mesmo. E, consequentemente, entendimento dos objetivos da existência corporal. Nós estamos como ser individual, mas nós somos seres gregários. E nós precisamos fazer essa mudança de dentro para fora, buscando olhar para esses incômodos sociais, porque todos esses incômodos trazem adoecimento psíquico. Todos esses incômodos. E se um irmão meu em Cristo adoece e morre por suicídio, há uma teia psíquica ligada a essa pessoa que também está morrendo. E a gente precisa olhar para isso. Uma pessoa que morre por suicídio é impactada de 10 a 20 pessoas diretamente, é impactada a 80% para sair dali também um possível suicídio. Impactado indiretamente até 100 pessoas saindo dali, mais outros suicídios. Vocês sabiam disso? Então a gente precisa se incomodar com esses estigmas, exclusões, fobias, né? Como a homofobia, a gordofobia, preconceito, racismo, enfim, xenofobia.
Então, ninguém realmente pode dizer que se defrontou com a vida se não estiver disposto a atracar-se com a morte. James Hillman, mas não é uma morte física, é a morte simbólica dos nossos preconceitos. É a morte simbólica do que a gente achava que era e que nós temos que começar a ser diferente daquilo que pensamos. Precisamos entender que o mundo está mudando, a transição planetária está acontecendo. E a gente precisa começar a colaborar para que esse ego, ele adentre o conhecimento com o self, com o Deus interior que existe dentro da gente. Precisamos matar, entre aspas, esse ego, fazer ele se curvar à vontade de Deus. Hoje eu tive uma pergunta, uma pessoa falou assim para mim: Patrícia, o homem tem moral? Ou não, a moral está mudando? Ou a moral existe e o homem é que ainda não é moral? Eu disse, eu acho que a sua pergunta segunda ficou mais interessante, porque a moral é de Deus, mas que a sociedade tem a sua moral, que está mudando, porque, enfim, os homens mudam, mas que, na realidade, todos estão caminhando para essa moral de Deus. Isso é um processo filosófico que a gente foi caminhando hoje, falando bem muito. E aí eu disse assim, aí teve uma hora que eu disse, Maurício, nós estamos longe demais, Maurício. Acho que vamos voltar para cá, que daqui a pouco eu vou para uma palestra e eu vou começar a ficar falando de moral lá para o povo. Deixar a gente viaja. E aí o Jung traz que o Philemon era essa luz interior dele, né? Que fez ele repensar as suas atitudes, né? Como eu estou tendo atitudes para comigo, para com a sociedade? O que é que eu posso fazer para mudar? Será que eu tenho que enxergar sempre aquela pessoa e achar que tudo que nós estamos vivendo é natural? Será que é natural excluir o idoso? Será que é natural botar o idoso para cuidar de uma criança? Será que é natural a gente começar a gente ficar com piadinhas, né? Piadinhas homofóbicas? Será que é natural a gente ter piadas racistas? Será que é natural a gente... Vamos desnaturalizar. Vamos começar a entender que tudo isso são sintomas de uma sociedade que está adoecida e que precisa passar pelo processo individual e coletivo. Quando eu começo a me incomodar, eu começo a entender as sincronicidades que existem como sintoma. Se eu sinto alguma coisa naquele momento, e aí eu digo uma coisa bem interessante para vocês, que é assim, existe um sintoma muito recorrente nas pessoas, que é assim, passa uma pessoa ali, que está morador de rua não, na verdade, pessoa em situação de rua, temos que deixar muito claro, ele não é morador de rua, ele está em situação de rua, porque a gente está naquele momento, naquela situação, mas a gente pode mudar. E isso é que é interessante. Então, naquele instante, uma pessoa que está precisando de uma ajuda naquele momento e a gente fica questionando se vai dar ou não. Não é? Mas vocês já perceberam que existe uma luz interior dentro da gente, uma vozinha que diz assim, mas você vai escutar o ego depois? A primeira voz diz assim, tem alguma coisa? E aí você vai lá e dá. Se você seguir ela, você vai lá e oferece. Mas aí tem aquela outra assim, não, mas eu não sei o que ele vai fazer com isso. É dinheiro, é meu suor, não sei o quê. Aí começa. Que aí é o ego, né? O ego que fica segurando e querendo fazer o quê? Fica querendo fazer comércio. Olha, eu vou te dar, mas tu tem que me dizer o que tu vai fazer com isso. E não é assim. A gente precisa apenas dar ou dar. Minha mãe me ensinou uma coisa que eu achei fantástica. Né? E eu agradeço todo dia a ela, porque eu, quando era criança, não entendia. Eu vivia brigando com isso. Aí depois eu entendi e foi libertador para a minha vida. Ela sempre falava o seguinte, Ana Patrícia, quando você der uma coisa para alguém, entrega aqui. Você dá para essa pessoa e você esquece. Aí eu disse, como é que eu vou esquecer se eu ver a pessoa usando a roupa? Ela disse, não, minha filha, você vai esquecer ao nível de que se ela rasgar na sua frente, você vai... Aí a pessoa diz assim, rasga na sua frente e você vai dizer assim, tá bom, a roupa era sua, não é minha. Porque se você não fizer dessa forma, você está comercializando a vida. Você não está doando. E isso foi muito bom para mim, foi maravilhoso, foi libertador. Eu dou as coisas, é engraçado. E aconteceu isso, eu doei uma coisa, na época, e a pessoa quebrou na minha frente. E ela disse, meu Deus, você vai ficar com raiva de mim? Eu disse, não, tu que tem que ficar com raiva de ti, que era teu, não é meu. Eu não disse,
Tá aqui? Tá. Então, é seu. Eu não falei assim a palavra, é seu. Gente, e é libertador, porque quando eu falo assim, toma, é pra ti, eu realmente esqueço. Mas isso foi um trabalho da minha mãe comigo. Então, a gente precisa observar esses sintomas. Se eu me incomodo quando eu vou dar uma coisa para saber se a pessoa vai usar, como é que ela vai usar, eu não estou dando, eu estou comercializando. Eu estou querendo, aquilo ali foi um empréstimo que eu fiz e eu quero saber tudo que aconteceu naquele empréstimo. Doar é doar sem olhar. Se eu não me incomodo com as piadas homofóbicas, então eu estou sendo colaborador dessas piadas. Eu preciso me incomodar. E tudo isso também vai nos dar soluções. O que é essas soluções? Todo sintoma que acontece no nosso dia a dia, como dor de cabeça, qualquer situação, febre, adoecimento, esse sintoma, ele está nos chamando para alguma outra coisa. Observe. Às vezes é porque a gente precisa dar uma pausa. Eu tenho uma amiga que ela foi para o Rio de Janeiro e ela ela é workaholic, ela trabalha muito. E eu sempre falo assim, vamos tomar um café? E ela nunca tem tempo para tomar um café. Nunca. Nunca. Há anos que eu conheço. Tem pelo menos 18 anos que eu conheço, ela nunca parou para tomar um café. Eu tomo café com o marido dela, tomo café com a filha dela, com o filho dela. Lá na casa, às vezes eu apareço lá na casa deles e assim, Paulo Henrique tá aí, o pequenininho tá aí, o Henrique e a Gabi, os pequenininhos já estão 18 anos. Aí eles estão, eu digo, eu posso entrar na sua casa para tomar café com vocês? Bora, vem aqui, Patrícia. Aí vamos lá, os 3. Os 4 comigo. Eu digo, e cadê fulano? Trabalhando, feito uma louca. Ela levou uma queda, agora, fraturou o fêmur, fez cirurgia lá no Rio de Janeiro, onde ela está indo para passear. Fraturou e ela vai passar 6 meses em casa. E eu disse assim, você não percebeu o sintoma? Você precisa parar e viver a vida que você tem. Trabalha, junta um monte de coisa. Para quê? Se não aproveita nem 1%. Ai, fechando. Estou fechando já. Então, o que Jung traz, né? Que a gente precisa unir esses nossos conteúdos de consciência, que é o que a gente se incomoda, que a gente ainda acha que conhece, com aqueles que a gente acha que não conhece. Por exemplo, vou dizer uma coisa para vocês. Se alguém fala uma piada e você ri, e você não analisa aquela piada, aquilo não é legal. E você tem que analisar essa piada. Eu estava num casamento onde tocou uma música absurda, preconceituosa, até dar uma dor. Aí eu e meu esposo já somos assim, né? Já bem assim, já naquele, a gente está sempre ali ligado, né? Aí estávamos dançando, todo mundo lá na briga, aí pá, tocou essa música, aí eu parei. Aí eu disse, me recuso. Aí saí. Aí eu já ia lá nele quando alguém deu um beliscão numa pessoa que estava cantando e disse, ei, cara, isso é preconceito, né? Isso é racismo. Aí a pessoa pegou e parou. Mas na mesma hora, o que é isso? É me incomodar. Se incomode e você muda. O Evangelho fala exatamente sobre o homem de bem. O homem de bem é justamente a que pratica a lei de justiça, amor e caridade, que interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, que ninguém tem qualquer queixa sobre ele. Estou só pontuando. Faz o bem pelo bem sem esperar o pagamento. É bom. Faz o bem pelo bem sem esperar o pagamento, sem dizer que é um empréstimo, sem querer saber o que está fazendo. Não projeta no outro nenhum mal. Né? Busca, então, fechando mesmo, né? Estou bem atrasadinha. É um bom humano, benevolente com todos. Enfim, não se envaidece de sua riqueza e de suas vantagens. Não projeta, não alimenta o ego, não reconhece suas sombras, sabe dos seus limites. Por exemplo, se eu sou preconceituosa, eu sei do meu limite. Sou preconceituosa. Mas naquele momento que eu reconheço que eu sou preconceituosa com tal coisa, eu começo a trabalhar isso dentro de mim. Trata os semelhantes como gostaria de ser tratado e reconhece que a sua persona, né, nesse momento, enquanto palestrante, eu sou com a persona de palestrante aqui. Isso não me fixa e não me traz nenhum poder, mas me traz a oportunidade de doar-se. Né? Simplesmente ama e vive e busca ser o seu processo de individuação como ser humano coletivo, mas também individual. É isso, gente. Muito obrigada.